A nossa história começa em 1900 com Max Planck e ele publica um trabalho nesse ano resolvendo uma série de paradoxos na teoria de emissão e absorção de radiação por corpos materiais, que levou à introdução do conceito de quantum de energia. A gente vai ver isso com cuidado mais adiante. Ele introduz esse conceito, mas acreditava que era só um artifício matemático, ele não tinha nenhuma convicção de que isso pudesse de fato representar uma quantidade física, algo físico relevante, mas um artifício que resolvia o problema. Bom, e qual era esse problema? Só de maneira muito superficial por enquanto. Vocês devem lembrar do curso de Física 2, quando vocês estudaram gases ideais, distribuição de velocidades desses gases ideais, ou seja, se você pegar um apanhado de moléculas de um determinado gás, né, a uma determinada temperatura, por exemplo, aqui nessa figura, suponha essa temperatura de 1000 Kelvin. Você vai ter uma certa quantidade de partículas com uma determinada velocidade, um número maior com uma velocidade um pouco maior, e a partir de um certo ponto, o número de partículas com velocidades cada vez maiores começam a cair. E isso a gente entende do ponto de vista clássico. Quando eu digo clássico, eu quero dizer utilizando mecânica newtoniana, eletromagnetismo, mecânica estatística. Basicamente, você tem uma lei de distribuição de velocidades que foi formulada por Maxwell e Boltzmann independentemente, que permite entender esse comportamento e gerar essas curvas para cada temperatura, né, para um determinado gás. Bem, do que tratam os paradoxos que o Planck ofereceu uma solução, né, e que paradoxo é esse, de maneira bastante breve. Acontece que no começo do século XX, as pessoas, os físicos, estavam estudando a radiação de corpos materiais. Quer dizer, cada corpo ele pode refletir luz, tá certo? É a partir daí que a gente enxerga um corpo. No entanto, se eu apagar as luzes de uma sala à noite e tentar enxergar alguma coisa, dificilmente eu vou ver algo a menos que esse algo, esse corpo, emita algum tipo de radiação. É desse tipo de radiação que eu estou falando, né? Radiação emitida naturalmente pelos corpos. Geralmente a gente observa esse tipo de radiação, tirando os objetos fosforescentes, a gente observa um corpo a uma determinada temperatura. Se eu aumento e aumento essa temperatura, eu começo a perceber uma certa vermelhidão nesse corpo. Tá? Ele começa a adquirir essa propriedade de radiar naturalmente energia. Bom, a verdade é que ele está radiando sempre, só que as frequências em que ele está radiando geralmente são muito pequenas e nós não conseguimos enxergar. Tá? A partir de um certo momento, de uma certa temperatura, essa frequência se torna grande o suficiente para que seja associada à luz visível. E aí nós vemos essa radiação na forma de um tipo de luz. Tá? Cada corpo tem devido às suas propriedades, um tipo de luz que vai ser emitida a uma determinada temperatura. No entanto, existe um tipo de corpo, que o pessoal costuma chamar de corpo negro, que o espectro dessa radiação independe das propriedades do corpo. A gente vai estudar um pouco mais em detalhes os corpos negros adiante. E o que acontecia era o seguinte, você ia experimentalmente, fazia lá uma tomada de dados, a intensidade da radiação por uma determinada frequência, colocava um ponto nesse gráfico. Radiação, uma frequência um pouco maior, e assim ia preenchendo uma série de pontos, e o que você observava, no final das contas, eram curvas desse tipo. Para uma determinada temperatura desse corpo negro, eu tinha uma curva assim, para uma temperatura menor, essa curva e assim por diante. Utilizando as ferramentas da física clássica, o máximo que os físicos conseguiam obter era uma curva desse tipo. À medida que você aumenta a frequência, a intensidade da radiação aumenta, levando para frequências cada vez maiores a uma explosão na intensidade da radiação, chamada
catástrofe do ultravioleta, ou seja, frequências muito grandes, você tinha uma explosão na intensidade da radiação. Portanto, obviamente, a solução que você consegue obter classicamente está em completo desacordo com o que você obtém experimentalmente. Tá? E esse é os principais motivos do Planck ir adiante com a ideia dessa quantização de energia, como a gente vai ver em detalhes. Bom, em 1905, Albert Einstein, que vocês conhecem muito bem por causa da teoria da relatividade, tanto especial quanto geral, ele tem um trabalho associado ao efeito fotoelétrico. Ele coloca um trabalho que é importante e cuja base está na ideia do quantum de radiação de Max Planck. O efeito fotoelétrico basicamente consiste do seguinte: existe uma placa metálica, nesse caso do desenho é uma placa de potássio, tá? E você incide radiação de vários comprimentos de onda nessa placa. Aqui tem um comprimento de onda de 700 nanômetros, tá? Vermelho, 550 nanômetros, verde, 400 nanômetros, azul. O que é curioso é que para alguns comprimentos de onda, por exemplo, abaixo, esses em torno de 500 nanômetros, você pode incidir a luz que quiser, com a intensidade que quiser, que nenhum elétron sai. Nenhum elétron escapa da placa. No entanto, a partir de um certo comprimento de onda, começa a se observar a emissão de elétrons. Quer dizer, existe um comprimento de onda mínimo para o qual o efeito produz, né, o arranque desses elétrons. Isso é algo que não era compreendido também usando simplesmente a teoria do eletromagnetismo, né, usual de Maxwell. Né? E o que o Einstein fez foi, então, usar a ideia do quantum, tratando a luz agora como uma partícula que era capaz de arrancar os elétrons dessa placa. A gente também vai ver esse efeito fotoelétrico em detalhes nas próximas aulas. Em 1923, Arthur Compton fez uma observação interessante, que foi a seguinte: já que Einstein tinha introduzido a ideia de fóton como partícula, ele pensou, por que não tentar espalhar o fóton com um elétron? Já que são partículas, eu vou tratar a colisão dessas partículas e eu devo ser capaz de entender os resultados a partir das teorias de colisões entre duas partículas. Ele fez o experimento, né, incidiu um fóton em um certo comprimento de onda, um elétron, um alvo parado, e tanto o elétron foi espalhado quanto o fóton espalhado. Acontece que nesse espalhamento houve transferência de momento, energia, né, do fóton para o elétron, e isso implica na mudança do comprimento de onda do fóton. Então, isso é uma espécie de colisão inelástica entre essas partículas. O fóton incidente não é o mesmo fóton espalhado. Entra um comprimento de onda e sai outro. Isso é fantástico, porque isso leva a crer que a ideia do quantum de energia, que implicou no efeito fotoelétrico de Einstein, e agora esse novo efeito que é o espalhamento Compton, ele tem tudo a ver com a natureza. Então, foram experimentos fundamentais para que se solidificasse a ideia de que você precisava de um novo tipo de paradigma para descrever os fenômenos microscópicos da natureza. Há que se lembrar que todos esses camaradas que eu citei até agora, Planck, Einstein e Compton, receberam o prêmio Nobel por essas ideias apresentadas aqui até agora. Outra ideia interessante no desenvolvimento da mecânica quântica antiga, que a gente vai tratar mais adiante, tem a ver com o modelo atômico. Tem a ver com o modelo atômico desenvolvido no começo do século XX por Rutherford. Rutherford bombardeava folhas de ouro, né, com partículas alfa,
A gente vai entender isso em seus pormenores. E ele descobriu que o núcleo atômico era 10.000 vezes menor do que o próprio tamanho do átomo. Bem, com isso ele formulou um modelo teórico para o átomo e tratava do núcleo como uma bola sólida no centro do átomo e os elétrons girando em torno desse centro. O ponto importante é que esse modelo era um pouco furado, né? Porque você pode se perguntar, bom, elétrons têm cargas negativas, prótons cargas positivas. Como é que os elétrons não colapsam, né, através da interação elétrica exercida pelos prótons, não colapsam com o núcleo atômico? Quem veio dar uma espécie de explicação para esse modelo que tinha uma base sólida experimental, mas teoricamente contraditório com as ideias clássicas, foi o Bohr. Ele estendeu a ideia de Planck, né, do quantum de energia radiante, para explicar essas energias dos elétrons nos átomos. Quer dizer, as energias eram quantizadas também no átomo. O elétron não podia ter qualquer energia. Então, para ele, só eram permitidas órbitas muito específicas, o que impediria o elétron de colapsar com o núcleo atômico. Isso é obtido através de certas regras, chamadas regras de quantização. Nós também veremos em detalhe ao longo do curso. Mas também o modelo de Bohr tinha suas falhas. Tá? Por exemplo, as transições do elétron entre estados quânticos, ou seja, níveis de energia diferentes, órbitas diferentes, era algo que não era entendido. Como é que isso se dava? E também o fato de que as linhas espectrais elas não tinham todas a mesma intensidade. E isso não era um fenômeno entendido, mas que naturalmente vai ser entendido através da nova mecânica quântica, ou mecânica quântica não relativística, como a gente vai ficar conhecendo. Os primeiros indícios de como vai ser essa nova mecânica quântica aparecem a partir das ideias de Louis de Broglie. Bom, o que Louis de Broglie propôs foi o seguinte: assim como os fótons, né, representam as ondas eletromagnéticas, só que na forma de partículas, por que partículas, como um elétron, por exemplo, não pode ser representado por uma onda, né, da mesma forma que o fóton? Então ele propôs essa ideia de que os elétrons eram de fato governados por ondas, né, chamado de ondas piloto, e cuja velocidade de propagação e o comprimento de onda dependiam da velocidade do elétron em questão. Então ele faz uma suposição. Ele propõe que o comprimento de onda dessas ondas pilotos é inversamente proporcional à velocidade do elétron numa dessas órbitas, num átomo de hidrogênio, no átomo de Bohr. A ideia dele, então, é bastante simples. Você tem uma velocidade mínima, ou seja, uma energia mínima, a qual está associada à órbita fundamental do átomo, e que, de acordo com essa relação proposta por de Broglie, está associado a um comprimento de onda máximo. É como se fosse um instrumento musical na cabeça dele. Ou seja, você tem um determinado comprimento de onda máxima, ou seja, como a frequência é o inverso do comprimento de onda, você teria uma frequência mínima, e a partir dessa frequência você teria múltiplos, né, da frequência fundamental, que está associado a órbitas de energias maiores. Tá? Como se fosse as ondas estacionárias formadas dentro de um instrumento musical. Então, dado uma energia mínima N0, associada ao nível de energia fundamental de um átomo, no caso específico do átomo de Bohr, é o átomo de hidrogênio. Né? Teremos a menor órbita. E para qualquer múltiplo inteiro, onde n é um inteiro positivo, qualquer múltiplo inteiro da frequência fundamental, você vai ter frequências maiores associadas às energias das órbitas maiores nesse átomo. E a partir daí você é capaz de tirar uma relação entre energia e a frequência, né, associando a energia quantizada aos modos normais associados a essa onda piloto que descreve o elétron num átomo.
Bem, a ideia de de Broglie era interessante, mas a pergunta que ficou na época era a seguinte: se o elétron pode ser descrito por uma onda, qual era a equação que essa onda obedecia? Até então ninguém tinha mostrado que tipo de equação era essa. É aí que entra Schrödinger na história, em 1926. Ele vai estender essa ideia de de Broglie e vai descrever matematicamente qual é a equação que essa onda descreve. Essa formulação é o chamado nascimento da mecânica quântica ondulatória, ou simplesmente mecânica ondulatória. A formulação de Schrödinger é capaz de explicar tudo que a teoria de Bohr já explicava, todos os resultados que eram obtidos a partir da formulação das regras de quantização de Bohr. E mais ainda, explicava as falhas do modelo de Bohr, preenchia essa lacuna, além de prever novos fenômenos. Isso é tudo que você quer de uma boa teoria. Explicar um fenômeno que você ainda não tem uma explicação plausível e fazer predições. Ele previu, por exemplo, o fenômeno de difração de elétrons, que nunca era imaginado antes de Schrödinger. É uma teoria completa e autoconsistente, que descreve todos os fenômenos atômicos, decaimentos radiativos e as transformações dos núcleos artificiais. Uma teoria que a gente vai abordar mais ao final do curso, inclusive entender a interpretação dessas quantidades que aparecem, por exemplo, aqui nessa figura, psi, módulo de psi quadrado, psi de p, psi de x. Nós vamos interpretar o que é o significado dessa função de onda, ou em particular o que é mais importante, o módulo ao quadrado dessa função de onda, como aparece aqui, tanto no espaço de coordenadas quanto no espaço de momento, e ver como é que os observáveis estão associados a essa quantidade que é chamada de função de onda descrita pela equação de Schrödinger. Bem, é importante ressaltar também que na mesma época que Schrödinger desenvolvia a sua mecânica ondulatória, Werner Heisenberg propunha uma outra formulação para a mecânica quântica, através de uma álgebra não comutativa, ou, como o pessoal costumava chamar, de mecânica quântica matricial. Ele obteve os resultados completamente equivalentes aos da mecânica de Schrödinger. Embora eles disputassem acirradamente quem tinha razão, quem tinha a verdadeira mecânica quântica, mostrou-se que ambos estavam corretos e eram apenas formulações diferentes de uma mesma teoria. O que acontece é que essa mecânica quântica de Heisenberg ela é muito mais poderosa. Ela é toda baseada na álgebra linear e depois viria a ser extremamente importante a formulação de teorias mais sofisticadas, como a teoria quântica de campos. A gente não vai entrar nesses assuntos, nesses detalhes, mas serve para fechar o tema aqui como uma introdução. Então, meu objetivo nesse curso para vocês é descrever não só essa parte de uma maneira histórica, mas os detalhes desse desenvolvimento da mecânica quântica, a partir da proposição de Max Planck para descrever a teoria do corpo negro, de radiação do corpo negro, e passar por todas essas etapas até chegar na formulação da mecânica quântica de Schrödinger e obter alguns resultados físicos calculáveis com essa teoria. Então, nos vemos na próxima aula, introduzindo o assunto associado à radiação de corpo negro. Até lá.